Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 39, verso 13 ao 23. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto a si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta ocasião, por alguém de outra família. Vou repetir, prejudicados por alguém de outra família. Por que isso é importante para a gente mencionar esse tema? Porque no começo do capítulo 39, você que está acompanhando, nós falamos de uma situação vivida por José e muitas vezes vivenciada por muitos de nós quando somos prejudicados por alguém da nossa família, né? Quando somos prejudicados por alguém do nosso próprio sangue, do nosso próprio vínculo afetivo e relacional. Mas aqui agora é o outro lado da moeda. Agora José vai passar pela experiência, né, de ser prejudicado por alguém de outra família. Assim como ele havia sido prejudicado por alguém da sua própria família, Deus não o poupou, né? E ele foi também prejudicado por alguém de outra família. E essa pessoa de outra família era nada mais nada menos que a mulher de Potifar, o seu senhor. Então é muito interessante a gente notar que esta é uma família que José abençoou, né? Uma família que José serviu e que ele serviu com excelência, né? Com muita excelência, e que Deus usou a vida dele para abençoar aquela casa e aquela família, né? E o marido e o Potifar, né? Esposo desta que tanto o prejudicou. Então é muito interessante a gente observar isso. José agora passa pela experiência de ser prejudicado por alguém de outra família, né? E não porque ele tivesse promovido qualquer coisa ilícita, errada, injusta, desonesta. Não, pelo contrário. Ele havia servido aquela família, havia feito com muita excelência, com os dons, com as capacidades que Deus havia dado a ele, né? E havia sido um instrumento de bênção na vida da família de Potifar e, consequentemente, da esposa de Potifar. E o que ele ganha em troca é ser prejudicado de uma maneira muito, muito profunda, né? Muito profunda e severa pela mulher de Potifar, o seu senhor. Então, o texto da Escritura que nós lemos traça um perfil, um retrato desta esposa de Potifar, que nós não sabemos o nome, né? Muito negativo, muito ruim, né? Ela se revela uma pessoa vingativa, uma pessoa rancorosa, né? Uma pessoa mentirosa, uma pessoa manipuladora, né? Injusta e também ingrata. Então você percebe, pelo que nós lemos no texto, a partir do verso 13,
todo este perfil, né, psicológico, vamos dizer assim, né, desta esposa de Potifar, e o que a gente percebe são estas características, né, tão negativas, tão ruins. Olhamos para ela e a gente vê uma pessoa vingativa e rancorosa. Ela, verso 3 diz que ela vendo que José fugira do assédio sexual dela, né, da sua proposta de se deitar com ela e estar com ela, ela vendo aquelas roupas ali que José deixara porque ele fugiu, ela chama os empregados, os homens da casa, e o texto faz questão de dizer os homens, né? E diz a eles que José havia tentado insultá-la, tentado, né, abusar dela. Então ela diz: vede, trouxe-nos o meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Então ela fica enlouquecida, enfurecida, porque foi rejeitada por José, né? E obviamente ele fez o que era correto, o que era certo, o que era digno, justo, né, diante do seu Senhor e muito mais diante de Deus, mas ela fica irada, ela fica, como dizem, possessa de raiva, de ira, de ódio, e ela faz essa trama contra José. Então ela é vingativa, ela é rancorosa, e aí ela faz essa situação, esse cenário contra José, usando todos os empregados da casa. E além disso, ela é mentirosa, né? Ela não só é rancorosa, né, vingativa, mas ela é mentirosa. Ouvindo ele, ela continua contando a história, né? Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugido para fora. Então, nós observamos que José foi profundamente prejudicado, né, por uma pessoa, né, rancorosa, vingativa e mentirosa, que era a mulher de Potifar. E mais que isso, ela era manipuladora. Ela usa de toda aquela situação, né, para que a culpa caia sobre José, mesmo sendo ele inocente. O versículo de número 16 diz que ela conservou ela junto de si as vestes dele, do José, que havia fugido do assédio dela, até que o seu senhor, o senhor de José, o Potifar, tornou a casa. Então agora ela manipula, depois de manipular os empregados da casa, agora ela manipula o próprio marido, o senhor da casa. Então ele falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para me insultar. Ele tentou abusar de mim sexualmente. É o que ela diz, né? De maneira manipulativa. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Então, olha só, quando o marido chega em casa, vê ela naquele estado emocional, né, extremamente abalada, né, por ter sido vítima de uma tentativa de abuso sexual, né, segundo as suas palavras, e com a roupa do suposto agressor nas mãos, e com essa história que ela conta, o que acontece? Verso 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. Então você percebe, nós estamos diante de uma pessoa que é vingativa, rancorosa, mentirosa, manipuladora e injusta. E ela envolve Potifar em suas mentiras, em sua manipulação e em sua injustiça. Porque José, pelo contrário, ao invés de tentar abusar dela, pelo contrário, ele fugiu do assédio sexual dela. Foi exatamente o contrário. E ela pinta um cenário, né, que coloca José como o agressor, como um sujeito imoral e que estava abusando da liberdade e da confiança que havia sido dada a ele. Então ela é manipuladora, ela manipula os empregados, ela manipula o seu marido com mentiras. E é uma coisa tão injusta o que ela faz contra José. Né? Como eu disse no começo, alguém que abençoou, alguém que Deus usou para abençoar a casa dela, a família dela, os bens que eram posse dela e da sua família. Então ela age de maneira manipuladora, injusta e ingrata.
E ela envolve Potifar na sua manipulação, na sua mentira, no seu caminho de injustiça e de ingratidão. E o que acontece, o versículo 20 diz, o senhor de José, o Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde ficavam presos. Os presos do rei estavam encarcerados. E ali ele ficou na prisão. Então, gente, esse texto mostra, em primeiro lugar, que há pessoas dispostas a nos prejudicar, né? Assim como há pessoas dispostas a nos prejudicar de dentro da nossa família, há pessoas dispostas a nos prejudicar, pessoas de outra família. E ela foi um instrumento de tentação na vida de José, ela foi um instrumento de difamação, falou mentiras a respeito dele, né? Tanto para os empregados como para o seu marido, e ela foi um instrumento de condenação para José. Por causa da tentação, da difamação, ele acabou caindo numa situação de condenação de maneira injusta, né? E ele foi parar na prisão, como vocês viram aqui no versículo 20, né? Seu senhor o colocou no cárcere, no lugar onde ficavam presos do rei, encarcerados, e ele ficou ali na prisão. Então, veja só, isso é muito importante da gente considerar. José era um servo de Deus, José tinha sido visitado por sonhos da parte do Senhor, José fez o que era certo, o que era correto, o que era justo, o que era digno diante dos homens e diante de Deus, e mesmo assim ele não foi poupado de ser prejudicado, tanto por alguém da sua família, como por alguém de outra família, não é? Então isso é muito importante você considerar. Ora, às vezes nós haveremos de experimentar situações tão dolorosas, tão indesejadas como essa, né? E a Escritura é muito clara, ela não omite, né, que os servos de Deus hão de enfrentar problemas, lutas e desafios. Não é à toa que Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aconteceu com José, aconteceu com Davi, aconteceu com Daniel e seus amigos, aconteceu com João Batista, com os apóstolos, aconteceu com Jesus e pode acontecer comigo e com você também. Então, nós precisamos criar resistência, nós precisamos criar, como disse o pastor Jeremias, couro grosso, porque nós não seremos poupados de tudo nessa vida. Em muitas situações, Deus não vai nos poupar de sermos prejudicados, seja por alguém da nossa família, seja por alguém de outra família. E aí nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o grande desafio é que nós não nos tornemos jamais semelhante àqueles que têm nos prejudicado. Que nós nunca nos tornemos parecidos com a mulher de Potifar que porventura nos prejudicou. Que nós não sejamos a pessoa vingativa, rancorosa, que nós não sejamos a pessoa mentirosa, que nós não sejamos a pessoa manipuladora, que nós não sejamos a pessoa injusta, que eu e você não sejamos a pessoa ingrata. Nós até podemos sofrer por conta de pessoas com esse perfil, mas que nós não sejamos estas pessoas. Isso haverá de glorificar a Deus, né? Haverá de glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque nós fomos o ofendido e não o ofensor. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o texto não termina aí. Assim como o texto mostra que há pessoas dispostas a nos prejudicar, né? O texto mostra também que há um Deus disposto a nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Se José tinha que lidar com esta carne de pescoço, como a gente costuma dizer no vulgo popular, né? Com essa carne de pescoço que era a esposa de Potifar, alguém que disposta a lhe prejudicar, alguém de outra família disposta a lhe prejudicar, José também podia contar com um Deus maravilhoso disposto a o abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como foi com José, é comigo e é com você, no nome de Jesus. Então aqui nós vemos que o texto não termina no versículo 20. No versículo 21 diz, o Senhor, porém, era com José.
Esse era o grande diferencial da vida de José. Podiam mudar as situações, podiam mudar as circunstâncias, podiam mudar os cenários, podiam mudar as condições, as posições que ele ocupava, podiam mudar tudo, mas uma coisa não mudava: o seu relacionamento, a sua comunhão e a presença de Deus na sua vida. Esse era o grande diferencial da vida de José e deve ser o grande diferencial na minha vida e na sua vida, né? Não importa se nós fomos prejudicados por alguém da nossa família ou se fomos prejudicados por alguém de outra família. O importante é que nós não prejudiquemos a família de ninguém, como fez José, e ainda que nós soframos por ter feito o que é justo, o que é certo, o que é correto, né? E que isso mude os cenários, as circunstâncias, as posições e as condições que nós porventura ocupávamos antes e agora não ocupamos mais. Por exemplo, ele era administrador de Potifar e agora foi parar como um prisioneiro no cárcere. Ainda que as condições mudem, ainda que as situações, as posições, os cenários mudem, uma coisa não pode e não deve mudar nunca, né? A nossa relação, a nossa comunhão, a nossa intimidade e a presença de Deus na nossa vida. Esse era o grande diferencial na vida de José e deve ser na minha vida, na tua vida, no nome de Jesus. É isso que faz a diferença. A nossa comunhão, o nosso relacionamento e a presença de Deus conosco. E o texto diz exatamente isso. O Senhor era com José. E se Deus era com ele, e se Deus é comigo, não importa o que aconteça. Ainda que o que aconteça tenha um peso, tenha um significado, a presença de Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus tem um peso muito maior, né? E vai fazer toda a diferença. Então a gente vai observar, o verso 21 diz: o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. E diz: o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E diz mais: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam às mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gente, que experiência extraordinária. Graças a Deus pelo contraponto, né, da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor. Graças a Deus, porque se há pessoas dispostas a nos prejudicar, e de fato há, né, mas glória a Deus porque há um Deus disposto a nos abençoar, como aconteceu na vida de José. E o Senhor abençoa ele através desse relacionamento, dessa comunhão, dessa presença, né, desse relacionamento que José tem com Deus, da presença de Deus com ele. E há três coisas assim, significativas aqui, né? Deus permite que José cresça pessoalmente. Deus permite que José cresça como administrador, como pessoa, como administrador e como líder. Nessas três áreas, José acaba crescendo num cenário completamente adverso, como ele acaba de enfrentar agora. José havia, num primeiro momento, sido lançado numa cisterna, depois tinha sido vendido como objeto, aí ele vai parar no Egito, depois vai parar na casa de Potifar, agora ele vai parar na prisão. Então você veja que cenário, né? Que situação tão indesejada essa que José vivencia. Da cisterna para mercadoria, de mercadoria para o Egito, do Egito para a casa de Potifar e de Potifar para a prisão. Mas Deus está com ele. E Deus permite que ele cresça como pessoa, como administrador e como líder. Em primeiro lugar, ele cresce como pessoa. O texto diz que Deus é benigno com ele e lhe deu mercê perante o carcereiro. José é cercado de gente ruim, fazendo mal para ele, gente de dentro da sua família, gente de fora da sua família, os seus irmãos, os ismaelitas, a mulher de Potifar e agora o próprio Potifar, envolvido na trama da sua mulher, acaba fazendo de uma certa forma também o mal para ele. Mas Deus mostra para ele que apesar das pessoas que fazem mal, Deus levanta pessoas para fazer o bem, para nos abençoar, para ser resposta da nossa necessidade, para fazer diferença em alguns cenários e circunstâncias muito específicas da nossa vida. O Senhor foi benigno com ele e ele achou mercê perante aquele carcereiro. Olha que coisa extraordinária, né? Que coisa linda. E José tem a oportunidade de crescer como pessoa. Nós sabemos que lá atrás ele manifesta um certo grau de imaturidade e era natural que assim o fosse,
adolescente, muito jovem, com sonhos da parte de Deus. Ele fala com quem não deveria falar, ele fala na hora que não deveria falar, a quantidade de coisas que talvez não deveriam ser ditas, e ele sofre por isso. Mas Deus permite que nesse cenário ele aprenda e ele cresça como pessoa. E ele vai descobrir que assim como existem pessoas ruins, perversas, que agem com maldade, que agem com mentira, que agem com manipulação, que agem com injustiça e com ingratidão, há pessoas que agem de forma abençoadora. E Deus levanta pessoas porque Ele é bondoso conosco, porque Ele olha de maneira favorável para nós. E Ele levanta pessoas, Ele levantou um carcereiro para olhar de maneira favorável para José naquele cenário de prisão. Então, quando você for atingido por pessoas ruins, não pense que o mundo é feito apenas e tão somente de pessoas ruins. Existem sim pessoas ruins, perversas, manipuladoras, mentirosas, falsas, injustas, ingratas, mas também existem pessoas boas, pessoas honestas, pessoas crentes, pessoas tementes a Deus, pessoas que estão dispostas a fazer o bem, pessoas que também se colocam para ser instrumento de Deus, para abençoar as nossas vidas, pessoas de perto, pessoas de longe, porque Deus, olhando favoravelmente para a nossa vida, Ele pode nos abençoar nos cenários mais impensáveis e usando as pessoas que nós nunca jamais poderíamos ter cogitado que Ele pudesse levantar para nos abençoar. E Ele o faz, porque Ele é Deus. Então, Deus permite que José cresça como pessoa, que ele amadureça naquele cenário, que ele observe, né, que ele veja assim, que há pessoas ruins, mas que há pessoas boas, e que ele levanta quem ele quer, e essa pessoa pode ser um instrumento para abençoar a nossa vida, independente do cenário que nós estejamos enfrentando naquele momento. E também José cresce, não só como pessoa, mas cresce como pessoa e cresce como um administrador. Ele tinha esse dom, essa capacidade dada por Deus. E o texto diz que o carcereiro entrega nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Agora ele administra aquele cárcere, aquela prisão. E ele fazia tudo o que deveria fazer ali dentro. E o carcereiro não cuida de nada, porque todas as coisas estão nas mãos de José. Observe isso. Naquele cenário de prisão, Deus está com ele. O diferencial é o relacionamento de Deus na vida dele, a presença de Deus com ele, o relacionamento dele com Deus. E naquele lugar, Deus permite que ele cresça como pessoa e permite que ele cresça como administrador. José fez graduação com seus irmãos, cuidando dos rebanhos do seu pai. Depois ele faz pós-graduação, cuidando dos bens da fazenda e da casa de Potifar. Agora ele faz mestrado na prisão, cuidando dos presos. E ele haverá de fazer doutorado ainda, né, em administração, administrando o Egito no período de crise. E ele vai fazer pós-doutorado, né, depois do tempo de abundância, no período de escassez, administrando o Egito. Deus gera uma oportunidade para José crescer como pessoa e para ele crescer como administrador. Ele aprendeu a cuidar dos rebanhos do pai, ele aprendeu a administrar a casa e a fazenda e os negócios do Potifar. Agora ele aprende a administrar presos dentro de uma prisão. Você imagina que desafio, como seria lidar com esse cenário, não é? Mas foi uma oportunidade aberta por Deus para que José pudesse crescer, não só como pessoa, mas crescer como administrador. E isso vai fazer grande diferença lá na frente, quando Deus preparar aquele cenário para que ele administre o Egito num cenário de abastança e num cenário de escassez e possa salvar o povo do Egito e a sua própria família, porque Deus tinha um propósito através de tudo aquilo. Então a gente precisa considerar isso com muito carinho no nosso coração, independente de pessoas ruins e de cenários desfavoráveis. Quando nós temos um relacionamento fundo, firme com Deus, profundo e firme com Deus, e a presença de Deus é o diferencial na nossa vida, Ele nos permite crescer como pessoa. A gente amadurece, a gente ganha consistência, a gente deixa de ser criança e a gente aprende a olhar a vida da perspectiva de Deus e não apenas da perspectiva do homem. E José aprendeu isso. E a gente cresce naquele dom, naquela capacidade que Deus nos deu. No caso de José, como administrador, a gente tem a oportunidade de lapidar, de ser burilado, né? Aquela joia preciosa que Deus colocou na nossa vida. Seja o talento, seja a capacidade, seja o que for que Deus colocou nas suas mãos. No cenário de sofrimento, de injustiça,
de luta, aquilo será burilado, será lapidado, como uma esmeralda, né? Como uma pedra preciosa, como um diamante, e aquilo vai produzir um resultado maravilhoso por causa da ação de Deus, por causa da vontade e do propósito de Deus na nossa vida. E José administra aquele cárcere, aquela prisão. Os presos estão sob o seu cuidado, ele faz tudo o que tem que fazer, o carcereiro já não se preocupa com nada e deixa José administrar. É o José que fez graduação lá cuidando dos rebanhos do pai. É o José que fez pós-graduação cuidando da casa e da fazenda do Potifar. Agora está fazendo mestrado no presídio lá do rei. E vai fazer, né, doutorado, cuidando do Egito lá na frente, num cenário de abastança. E pós-doutorado num cenário de escassez. Por quê? Porque Deus permite com que o seu servo cresça como pessoa e cresça como administrador, ou seja, na área em que ele foi dotado de capacidades dadas por Deus. E mais que isso, ele cresce como pessoa, ele cresce como administrador e ele cresce como líder. Ele vai assumir uma posição de liderança, ele será o segundo homem no Egito, apenas abaixo de Faraó. Ele precisa ter as suas capacitações realmente afloradas, né? Tratadas, para que ele possa assumir um posto de liderança que Deus haverá de colocá-lo. Ou seja, Deus está preparando ele para a próxima fase, para a próxima etapa, aquela em que Deus haverá de cumprir os sonhos que ele sonhou da parte de Deus e que até agora ele não viu absolutamente nada acontecendo. Então, Deus prepara, e o texto diz que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, o Senhor abençoava. Então, gente, que coisa maravilhosa a palavra de Deus. Ela não esconde o fato de que às vezes nós podemos ser atingidos por pessoas dispostas a nos prejudicar. Foi assim com José. Pessoas de dentro da sua casa, do seu relacionamento, da sua família, e pessoas de fora da sua casa e da sua família. Mas apesar de pessoas dispostas a prejudicar, José tinha um Deus disposto a abençoar. José tinha um Deus que estava disposto a abençoá-lo, não só naquele momento, a priori, lá atrás, porque já havia escolhido José, porque já havia se revelado a ele, dado sonhos, né, dos altos céus para que se cumprisse os propósitos de Deus na terra através da vida de José, e agora está conduzindo a sua vida, né? Mesmo quando ele vai parar na prisão, Deus conduz a vida de José. Então isso é muito extraordinário. E eu já falei com vocês, Provérbios 20 e 24, diz assim, né? Como poderá o homem entender o seu caminho, sendo que Deus lhe dirige os passos? Talvez fosse um momento de tantos questionamentos, inquietações para José. O Senhor permitiu que eu fosse jogado numa cisterna, o Senhor permitiu que eu fosse vendido como mercadoria, o Senhor permitiu que eu viesse parar como escravo no Egito, o Senhor permitiu que eu me tornasse um servo de Potifar, e agora o Senhor permitiu que eu viesse parar como um prisioneiro de forma injusta nesta cadeia, não é? Pelas mentiras, né? E pela manipulação e injustiça da mulher de Potifar. Mas quando Deus é o Senhor da nossa vida, quando nós temos um relacionamento firme com o Senhor, né, Ele conduz os nossos passos. Como podemos entender o nosso caminho sendo que Deus dirige os passos? Né? E a última palavra é do Senhor. E todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É nesse cenário que Deus permite que José cresça como pessoa, como administrador e como futuro líder, que será usado de maneira poderosa nas mãos de Deus. Talvez você esteja vivenciando exatamente isso. Foi prejudicado de uma maneira tão grave, não só por pessoas da sua família, mas por pessoas de outra família. E você está lamentando muito isso. E você está achando que foi abandonado por Deus, você está achando que não tem solução, não tem luz no fim do túnel. Não, pelo contrário, se você tem um relacionamento verdadeiro, firme com Deus, você pode ter certeza que o Senhor está trabalhando em tudo isso para promover crescimento na sua vida, promover a glória do nome dele e o propósito maior que ele tem através das nossas vidas, da sua vida, da minha vida e das nossas vidas. Foi assim com Abraão, foi assim com José, com Davi, com Daniel, com João Batista, com Pedro, com Paulo e sobretudo com o Senhor Jesus. Então, que bom que esse texto mostra para nós que há pessoas dispostas a nos prejudicar, mas há um Deus disposto
a nos abençoar. E o que nós precisamos é de um relacionamento firme e verdadeiro com esse Deus que pode nos abençoar, que pode nos ajudar a crescer como pessoas, que pode nos permitir, nos auxiliar a crescer, né, no dom, no talento, na capacidade que Ele colocou em nós, que pode nos ajudar a crescer como líderes na nossa casa, na nossa igreja, ou em qualquer lugar que Ele desejar colocar a mim e a você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que desafio lindo que nós vivemos, né? Nesse cenário do capítulo 39. José sendo prejudicado por alguém da sua família, José não prejudicando ninguém de outra família, e ele sendo prejudicado por alguém de outra família. E em tudo isso, a coisa que sobressai, o principal, o elemento chave, é a presença de Deus na vida de José, que fez toda a diferença aqui e fará daqui para frente, quando nós prosseguirmos meditando sobre o livro do Gênesis. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus e para a sua glória. Amém, amém e amém.